Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Vitória Financeira. E hoje eu estou aqui na presença do ilustre Davi Gomes. Vamos. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, vamos lá, Vamos lá, né? Mais um episódio aqui. Davi, vamos fazer um negócio diferente. Quem ainda não é inscrito no canal, a gente vai esperar 5 segundos para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e também compartilhar esse episódio aqui do podcast para os seus amigos, seus familiares aí nos seus grupos de WhatsApp, enfim, envia aí para todos os seus contatos aí. Vamos esperar, Davi. Sem perca de tempo, né, para abençoar vidas aí. É isso aí. Então Vamos se lá. inscreve aqui agora, ó. Pronto, fechou. Davizão, nós vamos falar sobre seu xará, né, seu brother, seu mano, me identifico Davi, muito. né? Isso aí. História de Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E o tema do nosso episódio aqui hoje é oportunidades escondidas nas lutas da vida. Olha que forte, hein? Forte, esse tema é Forte. bem interessante. Para você encarar os seus desafios sem medo. Esse tema que a gente vai abordar aqui hoje é muito interessante e um conselho, não saia daí, não perca um segundo desse bate-papo aqui, desse Fica podcast. até o final do vídeo. Fica até o final que você vai ser abençoado através dessa palavra. Eu creio. Em nome de Jesus. Então eu vou começar aqui lendo, né? 1 Samuel 17, se você é um bom estudante da Bíblia, se você gosta de aprender com a Bíblia, pega a sua Bíblia aí agora, coloca aí a sua Bíblia diante de você aí e vai acompanhando com a gente, para você também ir aprendendo mais. 1 Samuel 17, versículo 1, diz assim: Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura e usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste da sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à sua frente. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: Por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Davi, pensa uma doideira, hein? Rapaz, hoje Davi ia entrar, hein? Mas é isso aí, né? Vamos abordar esse texto aí, vamos tirar algumas coisas aí de lição para a nossa vida. Para nossa vida e os demais que estão assistindo aí. Para a gente começar, então, falando sobre a história de Davi, cara, uma característica que eu percebo muito em Davi é que Davi, ele era um servo, posso dizer que um servo nato. Sim. Davi, ele era um cara que gostava de servir, ele era o cara do serviço, né? E a gente pode ver que parece que ele faz isso com prazer, né? A gente não vai ver Davi em algum momento questionando, sempre que ordenava ele pegava e cumpria com aquilo que era ordenado. Então a gente vê aí que ele era realmente um servo, assim como você falou, né? A gente lembra também da história de José, né? José também era o cara do serviço. Tudo aquilo que vinha, que colocava nas mãos dele, ele executava com maestria, com excelência, com dedicação, com zelo. E a história de José, né? José passou por muitas situações ruins, mas no final da vida dele, ele foi promovido para o palácio, ele foi ser governador do Egito. E Davi também era um cara servo, né? Davi cuidava das ovelhas do pai. E aproveitando que você citou José aqui, eu também acho muito interessante a questão das dificuldades que José passou, Davi também, mas só aproveitando essa pincelada aqui, José ele vai passar pelas dificuldades e vai ser colocado no palácio. E o interessante também que ele vai
executar com excelência o trabalho, aquilo que foi mandado, colocado em suas mãos, até quando ele era prisioneiro. Sim. Então a gente vai ver um momento de dificuldade, que ele era prisioneiro, ele vai fazer com que... A diferença, né? Entendeu? Prosperar na Até prisão. na prisão. Então a gente já pode ver algo aí relacionado a José que já edifica nossas vidas, né? Nos Tem a momentos ver com a essência dele, né, cara? É. Não é o lugar. Às vezes o lugar interfere muito, né? Isso. Às vezes o lugar ele interfere muito na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções ali, no jeito que a gente deve lidar com as coisas. Mas a pessoa que tem um espírito de Deus, ele governa até num lugar ruim. Isso aí, né? faz a Porque diferença. é a presença de Deus na vida da pessoa que faz a diferença, né? Amém, isso aí. Mas aí voltando a falar de Davi ele cuidava das ovelhas do pai, né? Davi, ele também, o pai dele falou assim, leva a comida para os seus irmãos na batalha. Davi estava servindo ali. Davi serviu na corte de Saul, né? Quando Saul ele recebia o espírito mau, ele tocava a harpa ali e o espírito mau saía de Saul, né? Então Davi era o cara do serviço. A Bíblia fala que Deus achou Davi, encontrou em Davi, né? Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi tinha um coração disposto a obedecer, a sempre fazer as coisas No Novo com excelência. Testamento vai falar, né, que assim que Deus tira Saul, ele fala, achei Davi, homem segundo o meu coração. E Deus dá testemunho à nossa pessoa e fala, homem segundo o meu coração é algo muito forte, né? Sim. E a gente já vê que, porque Deus, ele vê aonde um homem não vê. No particular, no secreto, Davi ali com as ovelhas, e Deus vai falar, achei. Davi lá no anonimato, Davi lá escondido, pastoreando as ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai. Deus vai falar, achei. Até quando Samuel foi ungir Davi, né? Que tinha ali os irmãos mais velhos, né? Os mais altos, os mais bonitos da casa e tal. E Samuel logo ali cresceu o olho ali em Eliabe ali, né? Aí Deus falou assim, calma aí, Samuel. Você tá vendo com os olhos. Eu não vejo com os olhos, eu vejo o coração. Interior. Então aí a gente já pode aplicar uma coisa, porque o ser humano ele tem esse hábito. A gente olha a aparência. Entendeu? Chegou, falou bem, igual, assim, não fugindo do tema, mas algo relacionado à questão de aparência. Na época que eu jogava futebol, o treinador sempre usava isso. Se eu chegar aqui de bermudinha, de camiseta e falar que eu sou um empresário, que eu quero te levar para um clube grande, você vai... Peraí, mas se eu chegar aqui de gravatinha, de terninho, falando bonito, uma outra roupa... É totalmente diferente. É o ser humano, ele tem... Samuel já chegou na casa de Jessé e falou, peraí, já pensou, é esse aí. Aí Deus vai falar, não, peraí, eu não vejo como um homem vê, eu vejo o coração. O coração então a gente já... Quando a Bíblia fala coração, não é o órgão, né, físico que a gente tem aqui, mas é a intenção, né? A intenção do pensamento, né? A motivação. Isso que Deus sonda, né? Deus sonda isso na gente. E a gente pode falar que, então, assim, que o grande segredo de Davi, do sucesso de Davi, era exatamente o seu coração, né? Tá aí, mano. Não tem segredo. É o coração. O coração. O grande segredo de Davi era o coração. Ele tinha um coração disposto a obedecer. Obediente, né? E a gente vai ver que antes de Samuel ir até a casa de Jessé, ungir Davi, o que Deus vai falar? Pera aí, Samuel. Por que você ainda tem dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Faz o seguinte, enche de azeite o chifre, que eu já escolhi, eu já achei um rei. Então, enquanto Saul está aprisionado, enquanto Samuel está aprisionado a Saul, ele está impedindo uma novidade de Deus de chegar. Então Deus vai virar para Samuel e falar, Samuel, peraí, faz o seguinte, deixa Saul de lado, eu já rejeitei, porque eu já escolhi um rei. Então, quando a gente menos espera, Deus já escolheu, Deus já preparou. Então, a gente tem que entender que Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe sabia o que era melhor para o povo. Saul estava achando que sabia que era bom demais naquilo que ele fazia. Porque Saul estava em desobediência, né? Entendeu? Saul havia desobedecido. E Deus vai falar, não, Samuel, faz o seguinte, vai lá na casa de Jessé, que eu já escolhi um rei dentre os filhos dele. E Davi estava aí. É interessante, né, falando aí na escolha de Davi, é que Davi aí lidou com a rejeição, né? Porque
Davi, ele estava no pasto cuidando das ovelhas quando Samuel chegou na casa do pai dele, né? Isso aí. Aí, não falta mais ninguém aqui, estava todo mundo reunido, não, mas está faltando alguém. Quem está faltando? Ah, está faltando meu filho mais novo, Davi, ele está lá no pasto. Manda chamar, né? Vem. Vem. E a gente já vê um detalhe interessante. Samuel poderia fazer o quê? Peraí, ele não está aqui, eu vou lá no pasto ungir ele, mas o que ele faz? Traz ele para dentro de casa. Porque Deus, primeiro, ele quer ungir a gente aonde? Dentro do nosso lar. No meio não para mostrar que Davi perfeita a sua colocação. Era melhor que os irmãos. Não, traz para dentro de casa. Porque a gente já quer, às vezes, é do ser humano. Quer começar a praticar de fora. De fora, não. É de dentro, primeiro no nosso lar, para depois executar fora aquilo que Deus chamou para a gente fazer. Nossa, perfeita essa colocação. Porque a unção, assim, não faria diferença se Samuel ungisse Davi no pasto, ou dentro da casa, ou em qualquer outro lugar. Pela unção não faria diferença. Não faria. Porque Deus já havia escolhido Davi, mas mandando chamar para dentro de casa, ou seja, você vai começar dentro da sua casa. Entendeu? Tanto é que Davi não foi rei de imediato. Não. Entendeu? Ele voltou a pastorear, ele continuou na sua rotina. Continuou fazendo o que ele estava fazendo até aquele momento, normalmente. Normal, continuou servindo, mesmo sabendo que o profeta... Quando o profeta chegou ali, o pessoal assustou. Peraí, a sua vinda até aqui, profeta, é de sério, né? Peraí. E foi ungir o rei, mas dentro da casa... Não, vamos começar aqui, dentro da sua casa. A família de Jessé não era uma família sacerdotal, não era uma família de linhagem real. O profeta ali, né? Samuel ali era um evento. O que está acontecendo aqui, né? É algo uma parada muito séria, né? Muito. E Davi, ele lidou com a rejeição naquele momento ali, né? A rejeição da sua própria família, né? Em reconhecer Davi ali. Mas Deus, ele, de fato, quando Deus escolhe alguém, ele manda chamar aonde tiver. Aonde tiver. E a gente já deixa até algo para edificar a vida das pessoas que estão nos assistindo, que no mundo de hoje é complicado. Às vezes a gente tem que lidar com a rejeição até dentro do nosso lar. Até dentro de casa. Mas que cada nós venhamos entender que Deus escolhe e ele começa a fazer primeiro dentro do nosso lar. Sofreu rejeição? Sabe que Deus tem um chamado para a sua vida? Receba aquele chamado e continue servindo. Perseverante. Entendeu? Com excelência. É verdade. O texto fala aqui no versículo 13 do capítulo 17, né? Que Davi, ele era o mais novo da casa. O menor da casa. Davi era o protegido ali, né? O mais novo é sempre aquele protegido, né? Davi... O texto fala que Davi, ele ia e voltava de casa para o pasto para cuidar das ovelhas do seu pai. Enquanto os 3 mais velhos estavam na guerra, na frente da guerra ali, né, com o exército de Saul, para enfrentar o exército inimigo, que era dos filisteus. E durante 40 dias, né, cara? 40 dias, mano. Peraí, o mês não passa, tá parado, tá 40 dias. O texto fala que durante 40 dias o povo foi afrontado, cara. Descia entre o vale que estava entre eles e entre dois vales ali, né, que o povo estava. Estavam em 2 montes, né, e tinha um vale no centro ali. E durante 40 dias Golias aparecia e amedrontava e afrontava os exércitos de Israel. E engraçado que o número 40 na Bíblia ele tem um significado na Bíblia, né? Durante 40 dias Moisés jejuou ali no Monte Sinai. Durante 40 dias Jesus ficou no deserto ali sendo jejuando e no final foi tentado ali pelo diabo. Da mesma forma, 40 dias os espias ficaram vigiando ali, né? Espiando a terra prometida ali, né? A pedido de Moisés. O povo mesmo ficou 40 anos no deserto. Né? A gente já vê esse número 40 aí tem várias vezes na Bíblia. E representa de fato, né, um ciclo. Né? Eu até anotei aqui que o número 40 ele simboliza um período de provação em que Deus testa o homem. Rapaz, que colocação interessante. Porque a gente vai ver que dentro desses 40 dias foi afronta, foi o gigante ali descendo.
Jesus no deserto, jejuando, no final foi tentado, mas conseguiram concluir. 40 é o número da aprovação, é o número da ciclo ali da aprovação. aprovação. Então, assim, dependente do momento que você está, talvez você esteja no momento de provação, saiba que vai chegar o dia 40 na sua vida. Vai chegar o momento aí que essa aprovação vai passar e, de fato, você vai sair dela aprovado e atestado naquilo que o Senhor quer te provar aí, quer provar a tua fé, quer provar a tua resiliência, a tua perseverança, a tua persistência, né? Tanto é que a gente vai ver o próprio Jesus, né? Passando por... Até Jesus passou. 39, o dia 40 chegou para Jesus também, e ele sendo 100% homem, 100% Deus, ele teve que passar, ele sentiu na pele, jejuou, sentiu fome, mas ele conseguiu passar por isso. Então foi o que o irmão falou, né? Vamos prosseguir, continuar batalhando, tá afrontando, mas o dia 40 vai chegar. O dia vai chegar. E o nome do Senhor será glorificado. Amém, verdade. Davi, então assim, qual a sua perspectiva, cara, sobre os desafios e as lutas da vida? Os desafios e as lutas da vida não é fácil. A gente sabe que, porque a gente vê muitas pessoas aí, nós, no meio evangélico, cristão, pregando facilidades, o reino da prosperidade. Um evangelho sem crise, um evangelho sem luta, sem dificuldades. Não que o cristão possa ter uma vida próspera. Você entende muito bem disso, você pode falar perfeitamente, mas que nós devemos entender, né, que no mundo nós teremos aflições, problemas, dificuldades, mas que nós devemos passar por elas, ter bom ânimo e entender que o propósito de Deus final pode estar por trás dessas dificuldades, das aflições dos dias. Então a gente tem que passar por dia após dia, batalhando, lutando, matando um leão, um urso por dia, para a gente chegar no objetivo final que Deus tem para nossas vidas aí. É interessante essa colocação que você fez, né? Que, assim, infelizmente, a gente vê muito por aí que está sendo pregado um evangelho realmente isento de dificuldade, né? O evangelho da prosperidade, o evangelho da abundância, o evangelho do venha como está, né? Não permaneça como está, enfim, um evangelho de facilidade, quando na verdade não é isso, né, cara? Não é. O evangelho ainda existe uma cruz, né, cara? Ainda existe um preço a pagar, né? Renúncia, dificuldade mesmo, né? A porta é estreita, apertado o caminho, não é um caminho de facilidade, né? Como muitos aí acreditam que é. Não é. É aquilo, como você citou a questão da cruz, né? Jesus mesmo vai falar, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Ele já foi, agora a gente vai após ele, carregando nossa cruz todos os dias para poder, né, concluir aí a nossa carreira, né? Porque é batalha dia após dia, mas a gente tem que ser firme e constante porque Deus tem o melhor para nossa vida. Mesmo a porta sendo estreita, mas ela nos leva à vida eterna. Tem um versículo no Novo Testamento, eu não lembro o livro, nem o capítulo, nem o versículo, que diz, mas o reino de Deus ele é tomado à força. Ou seja, cara, é na batalha, meu irmão. É com sangue no olho. Não é com facilidade, né? É com dificuldade. Você tem que ir lutando aí todo dia, vencendo as lutas na carne, vencendo as barreiras, as dificuldades pela fé, crendo e superando. Entendeu? Dia após dia. Continuando aqui, né? 40 dias ali pela manhã e pela tarde, o filisteu ele se apresentava diante do exército de Israel e desafiava. E nesse meio tempo aí, né, Jessé ele falou assim, Davi, leva comida para os seus irmãos lá na batalha. E Davi, então, ele obedece o pai dele. É engraçado que Davi, quando ele foi levar comida para os irmãos ali na batalha, ele não deixou a sua responsabilidade, que era cuidar das ovelhas, de qualquer jeito. O texto fala que Davi ele entregou as ovelhas, deixou as ovelhas a cuidado de outro pastor, enquanto ele foi levar comida para os seus irmãos. Tem gente que pensa assim,
porque eu vou ser designado para uma outra responsabilidade, eu vou largar aquilo lá Deixa de lá qualquer e jeito. é Deus, como é que me dando a promoção, tô sendo promovido a outra coisa e deixa eu ir lá até meus irmãos, tá no meio de pessoas importantes, né? Porque os guerreiros eram pessoas Mais importantes. quando eles voltavam de uma batalha sendo vitoriosos, era motivo do povo se alegrar, Festejar, enfim. e Davi estava indo até eles. Então ele poderia muito bem, não, deixa de lado aqui e vou para lá. Então a gente tem que ver aí que ele foi excelente até nessa atitude de, sim, peraí, deixa eu deixar minhas a ovelhas excelência, aqui, né? A responsabilidade. com cuidado. A gente vê até que Davi tinha, o Salmo de número 23, Davi tinha propriedade para falar que o Senhor era nosso, porque ele foi um pastor de excelência. Sim, Davi foi um pastor ele de excelência. foi um pastor de excelência, então ele tinha propriedade de falar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então a gente vê que Davi, ele foi um pastor zeloso pelas suas ovelhas, cuidava com carinho, atenção, tanto é que não deixou de qualquer jeito. Não, peraí, deixa eu colocá-las aqui com segurança, bem cuidadas, e irei cumprir uma outra ordem que o meu pai me ordenou. Então, sim, é verdade. E continuando aqui, quando Davi chegou então no acampamento ali do povo de Israel, que ele viu aquele alvoroço, né, Golias se apresentando, afrontando o exército de Israel, Davi, ele começou ele perguntou aos outros soldados ali, quem que é esse cara? O que está acontecendo aí? E quando Golias aparecia, o povo, eles corriam de medo. Ficavam com medo. Ficavam com medo, amedrontados ali. No versículo 24 fala, né, que quando os israelitas viram Golias, eles começaram a fugir apavorados. E Davi perguntava, quem é esse cara aí? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quem é? Quem é? Quem ele pensa que é? Davi era um garoto. Ali, um jovem ali. Golias tinha 2,90 metros de altura. Aí. Quem é esse cara? Dava praticamente o dobro da altura de Davi. Só o que ele tava ali vestindo já... Era mais que o peso que Davi. 60 quilos que falou aí, Rapaz... A couraça dele pesava 60 quilos, o peso de um garoto, de um adolescente. 60 quilos. Esmagava Davi. Peraí, acabou. Mas Davi era... Davi, ele era um cara sinistro. Davi era fora de sério. Quem é esse, né? Incircunciso. E Davi, ele perguntou, né? Lá os soldados, quem era Golias, e os soldados falavam, o rei ofereceu uma grande recompensa para quem matar Golias. Na verdade, né, a luta com Golias não era de Davi, a luta era de Saul. Diretamente. A luta era de Saul. Saul, ele era rei e era guerreiro. Então, quando Golias apareceu e falou assim, que apareça aí um homem para lutar comigo, quem deveria ir era Saul. Mas Saul, ele se escondeu, ele ficou com medo. Também. Tanto é que quando ele foi escolhido, quando ele foi apresentado, ele era o maior, né? Sim, os soldados de Israel batiam no ombro de Saul. Entendeu? Os maiores ali, Saul... Porque a Bíblia vai dar detalhes, a altura de Golias, vai falar que ele era... Então, com a lógica humana, peraí, quem Saul, tinha que enfrentar era Saul. Vai lá, é com você é o escolhido, você é o ungido. É interessante, mas Davi falou, peraí, quem é? Aí às vezes a gente se pega diante de uma batalha assim, e a gente já fica com medo, já deixa pra lá, fecha os olhos. Peraí, essa não é a minha batalha, não tem nada a ver comigo, essa guerra não é minha, não vou entrar. Sendo que poderia afetar ele. Sim. Depois de alguma forma. Se o povo de Israel perdesse, todo Israel seria escravo dos filisteus. Entendeu? Isso afetaria também a Davi. Mesmo não sendo a luta de Davi, se o povo de Israel perdesse, Davi também seria afetado. Então a gente pensa assim, esse problema não é meu, que fulano que resolva. Mas indiretamente, isso pode acabar nos afetando. Afetaria a família de Davi. A família, todo mundo. Entendeu? Então Davi vai
vai perguntar quem é esse e eles vão dar detalhes da recompensa de quem que receberia quem ganhasse, quem vencesse esse gigante. Só para assim, tentar trazer um pouquinho para o nosso contexto, às vezes a gente trabalha numa empresa que tem um problema num determinado setor, com uma determinada pessoa, a gente fala assim, esse problema não é meu, esse problema é do fulano, do setor tal, ele que se vira para resolver. Mas se a empresa tiver um resultado ruim, vai me afetar também eu sendo funcionário da empresa. Então o problema de um setor também é o meu problema. Afeta? Afeta. O problema, talvez um departamento da igreja, vai afetar toda a igreja. Mas eu sou líder dos jovens, deixa o departamento dos irmãos de lado, das irmãs, ou vice-versa. Hein? Mas um problema lá vai afetar todo o grupo ali, toda a igreja. E a mesma coisa, se é um problema, se o mundo está afrontando o evangelho, a palavra de Deus, e a gente pensa assim, por que eu vou lutar contra essa ideologia? Para que eu vou não vou me posicionar contra o ataque à família? Eu estou aqui com a minha família, não estou sendo prejudicado, mas você vai ser prejudicado. Então, tudo aquilo que vem para afrontar o que a palavra de Deus diz, os costumes, enfim, o que a palavra de Deus diz, seja a ideologia de gênero, da família, qualquer coisa que vem para nos afetar a nossa fé, uma hora vai nos atingir. Queira você ou não, uma hora vai atingir. Vai chegar. Então, o que a gente deve fazer? Fazer assim como Davi. Não, peraí. Nos posicionar. Nos posicionar. Quem eu quero lutar, eu ouviu, né? Porque a proposta era boa também. Quem vencesse o gigante, a recompensa afetaria a família dele, mas de uma forma positiva. Sim. Então, se ele deixasse de lado, não é minha batalha, afetaria a família dele de uma forma negativa. Então, o que a gente faz hoje, os gigantes que a gente derruba hoje, afeta positivamente a nossa vida, a vida da nossa família, dos nossos ali, da nossa igreja, do nosso trabalho. Então, de todo mundo. A gente tem que enfrentar, mesmo que a gente tem que se posicionar, né? Sobretudo aí no ano passado, né, no cenário de eleições, de tanta coisa que estava acontecendo, muitos foram omissos, não se posicionaram. Né? A igreja não se posicionou, os cristãos não se posicionaram. Para que você vai se meter nisso? Não tem nada a ver o cristão se meter com política, o cristão não tem que ficar preocupado com as coisas de Deus. Mas aqui Davi está nos dando um exemplo. Cara, quem é esse incircunciso que está para desafiar os exércitos do Deus vivo? Cara, é de Deus, meu irmão. É de Deus. A igreja é de Deus, cara. O povo é de Deus. A palavra é de Deus. Tudo aquilo que vem contra isso aqui, a gente tem que estar disposto. A Bíblia fala que o discípulo tem que estar disposto a dar a sua vida, cara. Isso aí, tem que estar disposto a enfrentar aí com consciência, direcionado pelo Espírito Santo e buscando conhecimento na palavra. Porque a palavra, ela esclarece, igual Davi. A gente vai ver que Davi poderia muito bem falar, peraí, eu não sou guerreiro, eu vim aqui trazer alimento para meus irmãos e levar o pai dele pede uma prova de que eles estão bem. É verdade. Então, Davi só teria que entregar e voltar com uma prova. Pai, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Fiz a minha parte e acabou. Se não nos posicionarmos nesses dias difíceis que temos vivido, futuramente poderemos pagar, né, as consequências. É interessante também que aqui no versículo 28 fala, né, que Eliabe, que é o irmão mais velho de Davi, falou assim, ele ficou furioso que Davi estava conversando com soldados, querendo saber da batalha, querendo saber da recompensa ali que Saul tinha prometido para quem derrotasse Golias, né? E Eliabe falou assim, cara, o que você está fazendo aqui? Você devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas. Olha só, Eliabe, ele se achava melhor do que Davi. Eliabe falou assim, eu conheço a sua arrogância e as suas más intenções. Você está aqui só para ver a batalha. Mas na verdade, quem era arrogante era Eliabe. Verdade. Eliabe menosprezou até o patrimônio do pai. Falou assim,
você deveria estar tomando conta daquelas poucas ovelhas. Você não devia estar aqui. Tem pessoas que querem nos colocar em lugares Que quer nos humilhar, cara. quer nos humilhar, quer nos colocar para baixo. Igual eu acho interessante uma passagem na Bíblia que fica lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4, ele só vai falar da genealogia de Judá. Gerou fulano, gerou ciclano, muita gente pula. Mas só que no capítulo 4 vai parar no versículo 9 e 10 e vai contar a história de Jabes. Muita gente não ouviu falar essa história. A Bíblia vai dizer que e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, porque sua mãe lhe deu o nome dizendo Jabes, porque com muitas dores o dei à luz. E o nome Jabes significa causador de dor. A mãe vai dar um rótulo para o filho porque ele causou dor no parto. Então, o irmão de Davi queria humilhar Davi ali, queria colocar Davi para baixo, queria falar que Davi estava ali só para ver a guerra, que ele tinha que estar lá. Era arrogante, tinha más intenções. Humilhou, né? Davi, Sim. Mas você não vai ver Davi aí. É engraçado, né, que aqueles que se levantam para humilhar, para menosprezar você ou outra pessoa, perceba que a Bíblia não dá tanta ênfase em Eliabe. Então. Eliabe não teve sua história contada na Bíblia. Quem teve a história contada foi Davi. Foi. Então, assim, aqueles que humilham, aqueles que causam essas coisas assim, que rejeitam os outros, que menosprezam os outros, a história não vai contar o nome dessas pessoas. Não vai. Não vai. E a gente vê aí, mais uma vez, Davi lidando com o desprezo. Com a rejeição, mais uma vez, e passando por isso. Superou isso, Davi passou por cima disso. E aquilo que a gente, mais uma coisa aí para agregar na minha vida, na vida das pessoas que estão assistindo, que não se detenha por causa da rejeição. A rejeição, ela não pode ter o poder de te parar. Em meio às rejeições da vida, ao olhar humano, a gente tem que estar convicto que Deus tem uma promessa, que Deus tem um propósito para cada um e que nós somos peças fundamentais para o cumprimento do propósito de Deus aqui na Terra. É verdade, é verdade. Então Davi, ele falou assim, não se preocupe por causa do filisteu, deixa que eu vou lutar com ele. Davi falou assim, não se preocupe, eu vou lutar contra esse filisteu. Né? E Davi, e as pessoas tentando convencer Davi. Não vai não. Não vai não. Peraí, Davi, você vai morrer, cara. Não. E o texto fala aqui, no versículo 34, Davi insistiu. As pessoas falavam, Davi, você não vai conseguir lutar, você é jovem. Para aí. Você é pequeno. Olha o tamanho dele. Olha a experiência que ele tem. Você não tem experiência nenhuma. Então, Davi, ele não parou diante da rejeição. Davi não parou diante das palavras contrárias. Davi, ele insistiu. Davi, ele prosseguiu. Convicto de que ele ia derrotar esse gigante. Fé, né? É isso aí. Sabe? E Davi, a gente para pensar assim, cara. Davi era um menino muito... Porque hoje em dia, assim, a juventude não é mais igual as que passaram por aí, a gente vê... Davi, ele sabia o que ele queria, né, cara? Ele tava, peraí, não, eu vou derrotar esse gigante, determinado. Não, eu vou. Para, Davi, não vai, não. Não, peraí, eu vou. Já é isso que eu quero. Determinou aquilo. É isso que eu quero. E tem gente que fala, eu vou. Aí chega uma outra pessoa. Na primeira dificuldade... Não vai dar certo. Você é pequeno, essa batalha aí... Porque oposição sempre vai ter, né, cara? Vai ter. A gente tem que... O inferno ali, ele arma situações para querer nos paralisar. Porque ele sabe que quando a gente entende que Deus que nos fortalece, nada vai nos segurar. Então, se as setas, as coisas que ele coloca, sussurra ao nosso ouvido, é para tentar parar. Se ele para Davi ali, essa história está sendo contada, não ia ser contada. A gente ia poder ler isso daqui e ter fé, força para lutar contra os gigantes da vida, não. Então, mediante as palavras contrárias, nós devemos o quê? Falar, não, peraí,
Deus na frente e eu vou conseguir, vai dar certo. Que no final o nome de Deus é glorificado. Vai ser glorificado, é isso aí. E é o que importa. O Davi, né, ele insistiu. Eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um urso vem para atacar as ovelhas, quando um leão vem para atacar as ovelhas, eu vou e tomo as ovelhas da boca desses animais. Né? Ele falou aqui, ó, eu vou atrás com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Ou seja, Davi, ele já tinha enfrentado gigantes menores no anonimato e ninguém sabia. Rapaz, então, aí a gente já pode pegar mais uma lição. Mediante aos ursos, aos leões, isso ainda são batalhas pequenas. Perto do gigante que a gente tem para enfrentar aí ainda. Então, não é querendo desanimar, mas é fortalecer. Se você conseguiu vencer um gigante, um urso hoje, um urso, um leão amanhã, fica tranquilo que você vai vencer o gigante. É só um preparo para amanhã, quando você chegar diante de falar, pera aí, mas um urso e um leão perto disso daí é filhote. Uhum. Entenda que aquilo lá atrás foi preparação para você enfrentar o gigante. As lutas do anonimato te preparam para... Talvez até para desafios públicos, né? Então, isso aí, rapaz, isso aí é interessante. Tem vezes que querem lutar já no público. Às vezes, eu já quero ir já para todo mundo ver. Mas você não lutou nem com uma formiga antes, cara. Quem tava vendo Davi lutando lá com o urso, com o leão? Ninguém. E agora Davi tá diante ali. Tanto é que ninguém levou fé. Ninguém sabia o que Davi tinha feito lá no anonimato. Não conhecia o histórico dele, o currículo dele. Mas é interessante. Muito forte essa E Davi falou assim, ó. Se o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Davi, ele tinha plena confiança em Deus, cara. É aqui que tá o grande detalhe. Não era a força vinda só dele. Não era a força física de Davi. A Bíblia vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós somos seres humanos, nós somos frágeis. A gente tem essa tendência. Se dependesse só de Davi, ele nem ia. Mas ele tinha fé, estava convicto de que Deus iria lutar por ele. Entendeu? Iria tirar ele das garras, como ele tirou do urso e do leão. É verdade, Então é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos protege. Se nós estamos vivos até hoje, é porque Deus tem nos livrado das garras dos leões e dos ursos da vida. Aí, né, depois que Davi falou isso tudo, Saul então consentiu. Então tá bom, já que você quer ir, vai. Mas só uma colocaçãozinha. Davi, ele vai falar que matou leão e urso, não para mostrar que, eu matei leão e urso, eu sou o cara. Ele vai falar que matou leão e urso para poder entrar numa batalha maior ainda. Entendeu? Então, as batalhas que a gente vence no anonimato qualifica para batalhas maiores. E talvez até públicas, batalhas públicas, né? Em nenhum momento Davi queria pegar a honra para si. Entendeu? Davi, ele entrou na guerra, mas assim, ele se viu naquela batalha para poder lutar para o povo de Israel. Davi, ele estava lutando por algo maior. Davi não estava lutando para o seu próprio interesse. Entendeu? O que incomodou Davi foi ele afrontar o exército de Deus. Então ele falou, não, peraí, não pode. É de Deus, então eu tenho que zelar por aquilo. Então, lutando contra o nome de Deus, eu tenho que entrar na luta. Entendeu? Eu tenho que entrar na guerra. É minha responsabilidade. É minha responsabilidade lutar por aquilo que pertence. Lutar pela fé. Então, lutar pelos meus valores, lutar pelos valores da palavra de Deus. E defender. É a nossa batalha, né? É convicto que essa guerra nós vamos ganhar, né, no nome do Senhor. No nome do Senhor. Não é Davi, não sou eu, Davi também. André, é o nome do Senhor. O nome do Senhor. E aí Saul, né, falou assim, já que você quer lutar, tá bem. Então toma aqui as minhas armaduras. Aí, né, Saul foi dar a sua armadura para Davi, só que Davi colocou, né, a couraça, enfim, toda aquela armadura ali de Saul, e Saul era um cara muito alto, muito grande, muito forte. Davi era um jovem, um garoto pequeno. É claro que a armadura não caberia em Davi. Sim. E o texto fala aqui, ó, eu não consigo andar com isso, porque eu não estou acostumado com isso.
né? Aí Davi falou assim, não, eu vou tirar isso tudo, não quero com nada disso. Davi, ele foi um cara que lutou com a capacidade que ele tinha, com a habilidade que ele tinha. Ele não quis pegar algo que ele não tinha prática. Davi foi com aquilo que ele tinha prática, com aquilo que ele E conhecia. muitas das vezes a gente comete o erro de querer achar que aquilo que dá certo, porque aquela armadura dava certo em Saul. Quantas batalhas Saul não já ganhou com aquela armadura? Muitas. Então, a gente tem que entender que aquilo que está dando certo Para outro, não é o que vai dar certo na nossa... Porque a gente... A pele tá dando certo lá, deixa eu fazer aqui também. deixa eu copiar e fazer aqui também. Não deu certo. Não. A gente tem que ter maturidade, sensibilidade e ouvir Deus, o Espírito Santo, falar no nosso coração. Peraí, não. Faz dessa forma. Lutar com as suas próprias Davi era armas. pastor de ovelha. Luta com o que eu te entreguei, com o que você tem em mãos. Que era o cajado, a funda, e faltava mais uns itens aí que a Bíblia vai relatar que ele pegou, né? Para poder compor aquilo que ele já tinha em mãos. Acrescentar, né? O texto fala que Davi, ele tirou a armadura de Saul e foi para o riacho, escolheu ali 5 pedras lisas e colocou na sua bolsa de pastor. Né? Davi, ele foi armado para a batalha com o seu traje de pastor. Era aquilo que ele era, a sua essência. Não era agora foi profundo a essência de Saul lá. Eu sou o Davi, você é o André. Personalidade diferente. Entendeu? Tem gente que eu quero ser ser fulano. Quero ser igual ciclano. Seja você mesmo. Entendeu? E prosseguindo sempre no alvo, olhando para quem? Para Jesus Cristo como imagem. Rapaz, é profunda, essência. Foi verdadeiro, foi aquilo que ele não quis fingir ser o que ele não era para poder... Porque se ele fosse, peraí, se Saul ganhou essa armadura, mesmo que eu não consiga andar aqui, eu vou conseguir. Davi já viu dificuldade antes dele ir para a batalha, teve essa sensibilidade. Então, o que manda é a essência, a gente ser o que a gente é, não querer mudar para mostrar ser aquilo que a gente não é. E Golias ali desprezou Davi e falou assim, você vem contra mim com um pedaço de pau, você acha que eu sou o quê? Um cachorro? Você vai me tocar daqui? Peraí, chifra. E vem com ameaças logo em seguida. E ameaçou Davi, né, em nome dos seus deuses ali, né, amaldiçoou. E Davi disse, é interessante aqui no versículo 45, Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos de Israel, que você desafiou. Mais uma vez Davi falando aí. O que fez com que ele entrasse nessa batalha? Foi no nome do Senhor. Então. Não foi na sua própria força, não foi para se vangloriar ou para se exibir ou para ter os resultados apenas para si. Davi foi convicto de que ele estava lutando uma batalha e ele foi no nome do Senhor. Então a gente tem que pegar isso para nossas vidas e saber que se depender só de mim, depender só de você, não vai dar. A gente pode fracassar. A gente não vai conseguir, a gente vai cair. Mas a gente tem que fazer assim como Davi fez. Não, eu tô em nome de Deus. É Deus quem vai me dar essa vitória. É através do nome dele, é a mão dele que está comigo. E o nome dele vai ser glorificado. Não o meu. Davi ganhou, André passou por aquela... Glória a Deus por isso, porque foi Deus que me deu força, me deu sabedoria, e através daquilo que eu já fazia no anonimato, que eu executei no público, como você falou, e foi sucesso, mas para a glória do nome do Senhor. Tem até aquele versículo que fala assim, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Enquanto Golias estava confiando em si, Golias, ele era um cara arrogante, ele estava confiando no seu porte físico, na sua força física, nos seus equipamentos ali de guerra. Golias, ele se achava autossuficiente, que ele iria derrotar Davi por aquilo que ele era, por aquilo que ele tinha. Davi, no seu tamanho ali pequeno, na sua
incapacidade diante de um desafio tão grande, Davi falou assim, eu vou no nome do Senhor. E eu vou sair daqui vitorioso. E eu vou vencer você. Vou vencer. Então, é aquilo, né? Ele viu uma oportunidade, como já foi falado aqui, através desse... E ele não tinha ganhado ele ainda. E ele estava convicto de que, não, peraí, eu vou vencer. Essa batalha agora é minha. Ele assumiu a responsabilidade. Não era dele, mas agora é. Ele falou, não, eu vou em nome do Deus dos exércitos. Davi falou, né? A batalha é do Senhor, essa luta é do Senhor. Né? Tem até aquela frase que fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Né? Maior é Deus que está conosco do que o que está no mundo. Então, nós já somos mais do que vitoriosos. Sim, mais do que vencedores. Mais do que vencedores, mesmo sabendo que amanhã vai ter outra batalha. A gente tem que saber que nós já somos vitoriosos e o que importa é a gente fazer menção do nome do Senhor. É através do nome do Senhor que a gente vai conseguir conquistar e derrubar os gigantes que têm se levantado contra as nossas vidas. É verdade. E aqui, né, caminhando agora para a conclusão, né, que Davi, então ele foi enfrentar Golias e Golias vindo na direção de Davi. Quando Golias estava vindo na direção de Davi, Davi armou, né, pegou uma pedra ali na sua bolsa de pastor, colocou na funda, girou e atirou na testa de Golias. Rapaz, Davi, porque a Bíblia fala sobre as vestes de Saul, que se pega na barriga a pedra nem ia fazer efeito, se pega no braço, foi na testa, exatamente. Eu li num livro que a testa de Saul, de Golias, estava descoberta, ou seja, desprotegida. Enquanto o corpo todo de Golias estava protegido, a sua testa estava desprotegida. Rapaz, e a Bíblia vai dar detalhes da proteção. Imagina uma veste de 60 quilos, nem uma espada bobinha vai conseguir perfurar ali, imagina uma pedra. Ou seja, Davi não tinha condição de lutar com Golias no corpo a corpo. Rapaz, Davi só podia vencer Golias à distância. E o único lugar que ele poderia acertar era a testa de Golias. Aqui agora, quando você falou a questão da distância, Golias era aquilo que poderia matar Davi. Se Davi chega perto de Golias, já era, filho. E levando para o mundo espiritual, o pecado, ele tem o poder de nos matar. Seja morte espiritual, quanto morte física. Pecado vai nos levar à morte. Então, quando você falou de distância, o que a Bíblia fala? Para a gente fugir da aparência do mal. Fugir significa o quê? Ficar distante. Quanto mais próximo do pecado, mais perto da morte a gente está. Então, a gente vê que Davi, se ele se achegasse próximo de Saul, era a morte de Golias. Se Golias fizesse assim com a espada, já era. Já era a morte Davi dele. no meio. Então, o que a gente entende aí? Quanto mais longe daquilo que pode nos matar, aí sim a gente vai conseguir nos manter em vida, seja espiritual quanto física. Sim. O que a Bíblia quer nos dizer aqui nessa hora, nesse momento que a gente está trocando essa ideia aqui? É que, mediante ao nosso dia a dia, o pecado, a bandeja, vai estar ali, ó. Aqui, André. A bandeja. Aí, Davi, a bandeja. Você que está aí nos assistindo, a bandeja está aqui. Mas, quanto mais longe, melhor a gente consegue. Aí sim a gente vai conseguir derrotar esse Golias, que é a bandeja do pecado. Né? A gente tem que estar distante para conseguir nos livrar daquilo que pode nos matar. Então, quanto mais distante de Golias, melhor era para Davi. Né? Com certeza. E a Bíblia fala, né, que Davi, então, atirou a pedra na cabeça, na testa, aqui na fronte de Golias ali, e ele ficou atordoado, ele caiu. Golias, ele não estava morto quando caiu. Ele meio que ficou desacordado, algo assim, né? Tonto, caiu, de testa no chão. Davi correu, então, pegou a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias. Ali sim, morreu, acabou. Ali não tinha mais jeito, né? E
E quando Davi fez isso, então o povo de Israel, o exército de Israel ali gritou, fez festa, vencemos, né? E olha que interessante. Davi então venceu o filisteu e o matou apenas com uma funda e uma pedra, né? Pois ele não tinha espada. E depois que Davi ele cortou a cabeça de Golias, ele pegou a cabeça de Golias, né? Ele levantou a cabeça de Golias e ficou com a cabeça de Golias na mão. Mostrou, o texto fala que Davi ele levou a cabeça do filisteu para Jerusalém, ou seja, eles não estavam em Jerusalém, eles estavam no vale de Elá. E ele pegou a cabeça e foi carregando até Jerusalém, ou seja, foi com o troféu na mão aqui, não, ó, esse aqui é o meu troféu, a cabeça. É o meu... Pensa um cara doido, cara. Rapaz, carrega a cabeça pera aí. de um defunto. A história tá vindo aí com a garrafa. Não dá pra... Não dá, é muito. Dá pra você? Não, é demais, cara. Davi... Pera aí. Tá vendo Davi chegando com a cabeça de Golias? Não, esse é o meu troféu. Eu consegui derrotar o gigante, eu consegui vencer. E Davi, cara, assumiu a responsabilidade. Uma batalha que não era para ele, né? Aos olhos humanos. Foi, venceu e agora tava ali com o troféu na mão. Mas eu não ia carregar esse troféu para lá e para cá. Queria carregar a cabeça do Golias ali? Deixa para lá, né? Enterra logo. Glória a Deus, glorificar o nome do Senhor e deixa para lá. Davi não se esquivou, né? Davi não se esquivou do problema. Davi, ele era um cara dedicado, um servo dedicado, totalmente compromissado com a causa. E Davi tinha fé. Davi, ele confiava plenamente em Deus. Que nas suas pequenas batalhas, nas suas pequenas dificuldades, ele confiava em Deus. E, naturalmente, quando ele foi para uma grande dificuldade, ele também confiava em Deus, né? Os desafios pequenos que a gente enfrenta com Deus nos qualifica para enfrentar desafios maiores também com Deus. E Deus vai nos fazer vitoriosos para que o nome dele seja glorificado. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, não perca as oportunidades que você tem diante de você. Sejam estas oportunidades escondidas nas lutas da vida. Porque as oportunidades, elas estão realmente escondidas. Sim. A única oportunidade que vem para você de mão beijada é a que o inimigo oferece. Então, já tá ali, ó, aqui, ó. Toma, já tá pronto. É a bandeja. É a bandeja, como foi falado aqui. Só o inimigo vem com oportunidades de maneiras fáceis. Foi assim com Jesus. Ele falou, olha, se você quer toda a glória do mundo, todas as riquezas do mundo, tudo, é só você me prostrar, você me adorar. É fácil. E eu te dou. Entendeu? Aquilo que você quer fácil, aquilo que você quer conquistar de maneira fácil, é só o que o inimigo tem para você. Facinho, mão beijada, toma aqui. Mas pra gente conseguir, igual Davi, né, Davi? Pera aí. Quem é esse cara aí? Ó, nem responderam quem era assim, deram muito... Não, ó, vai ficar isento de imposto a família de quem ganhar. Recompensas financeiras. Recompensas financeiras. Vai casar com a filha do rei. Olha só. E Davi falou, não, eu vou vencer esse gigante e vai dar tudo certo. Igual José. Voltando a falar de José, a gente vê que Deus deu sonhos para José, mas não deu detalhes de como seria a trajetória para... Entendeu? Então Deus, ele vai fazer com que nós venhamos a passar por momentos de dificuldades, mas nós, como verdadeiros cristãos, nós devemos entender e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade. Amém. O mal coopera para o bem. O bem coopera para o bem. Então, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Então, enfrenta as batalhas, os gigantes, sabendo que são oportunidades disfarçadas aí de lutas, de guerras, de batalhas, mas a recompensa que Deus tem para nossas vidas é maior do que o momento ali que a gente está passando de dificuldade e que no final vai dar tudo certo. A gente tem que saber disso, no final dá tudo certo
para a honra e para a glória, louvor do nome do Senhor. Lá em Apocalipse fala, né, que para o vencedor tem recompensa. Vencedor o quê? É quem luta. Só é vencedor quem enfrenta uma luta. Se você não enfrenta a luta, você vai vencer o quê? Entendeu? Vai ficar parado, vai apanhar, vai ser nocauteado e acabou. Não, você tem que ir para cima. Não existe recompensa de mão beijada, não existe oportunidade de mão beijada. É tudo, tem que ter luta, tem dificuldade, tem que ir para cima. Ir para cima, fazer assim como Davi fez. Assim como Davi fez e confiando em Deus. Confiando em Deus sempre, nada... Eu vou citar mais uma vez. Nada vai parar. Nada vai parar, nada vai te faltar, mesmo que aquilo físico, algo físico que você esteja precisando naquele momento, te falte, você não vai se sentir na obrigação de, eu vou desistir porque eu preciso disso, daquilo. Não. Deus... vai com o que você tem. Entendeu? Que o Deus que você sabe fazer, que Deus faz o resto. Com a sua essência. Você é bom em alguma coisa, Deus te chamou, Deus te deu o dom, Deus te fortalece todos os dias. Tem alguma coisa dentro de você que você vai precisar para você enfrentar esse gigante, mas vai com o que você tem. Então, você é uma peça fundamental. E o inimigo sabe disso, sabe? Igual quebra-cabeça. O inimigo quis parar Davi de tantas formas ali. Tantas formas. Até diante da luta, o gigante, peraí, eu sou um cachorro, não é que... X para gigante. Não. Mas Davi foi vitorioso e venceu, não ligou para as palavras contrárias, para o desprezo, para a rejeição, e prosseguiu. Mas começou tudo dentro de casa primeiro, isso é essencial. Então comece dentro do seu lar, porque Deus tem uma obra linda na sua vida, nas nossas vidas, e vai se cumprir. Só depende de nós não parar no meio, não parar no leão, no urso, mas enfrentar os gigantes. Não é só um Golias, são vários Golias para a gente chegar no objetivo final que Deus tem para cada um. E a luta de Davi também não parou em Golias, né? Depois ele teve outras batalhas, outras guerras, outros gigantes, né? Se podemos dizer assim, né? Mas os níveis de batalhas que nós enfrentamos nos qualifica para níveis ainda maiores de autoridade, né? E no final, o lindo é o final. A trajetória é um pouco, né? É luta, é cansaço, muito sangue, é desânimo, muito sangue, mas o final de tudo é maravilhoso. Davi não foi perfeito, né? Davi teve também seus erros, seus momentos, seus altos e baixos, né? Mas ele perseverou e reconheceu seus erros. Eu errei, mas o essencial é a sua presença. Não retire de mim o teu espírito. Entendeu? A presença de Deus em nossas vidas é o essencial. Mais importante. Porque quando a presença de Deus saiu de Saul, os espíritos ruins se apoderaram da vida dele, e só um homem de Deus para conseguir fazer com que aqueles espíritos saíssem. E era Davi, né? E era esse homem, era Davi. Era Davi. Então seja a pessoa que quando você chegar nos ambientes pesados, você conseguir trazer leveza para aquele ambiente, porque há um espírito dentro de você que é o Espírito Santo, a fonte, né, que Jesus falou lá com a mulher samaritana, que jorrará pela vida eterna. Forte demais. Davizão, obrigado, cara. Que isso, cara, eu te agradeço. Que papo bom, hein? Dava para ficar aqui umas 5 horas conversando tranquilo, né? Vamos embora. Foi muito edificante essa troca aí de ideias, e creio que edificou muitas vidas aí. Compartilha com todo mundo aí, se você foi edificado, para edificar outras vidas também. Para abençoar outras pessoas. E abençoar também esse canal. Se inscreva aqui embaixo. Isso aí, se inscreva aí. Vai nos ajudar esse projeto a crescer, a abençoar outras pessoas. Isso aí. Porque esse é o nosso objetivo. Levar a palavra de Deus, levar algo de Deus para que toque em outras pessoas. Enquanto tem tanta podridão na internet, tanta coisa ruim na internet, use a internet como uma ferramenta de bênção para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para os seus negócios, para você adquirir conhecimento, para você progredir na vida, para você vencer suas guerras, suas batalhas. Use a internet como algo positivo. Então, compartilhe esse vídeo, manda para todo mundo, se inscreve aqui no canal que você também vai estar nos ajudando para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Amém? Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Valeu, Davi. Um abraço, meu irmão. Valeu. Paz.
Golias amaldiçoou Davi, né, em nome dos seus deuses. Ô, glória! Meu Deus, vamos lá. Essa rua é uma benção. Não é mesmo, acontece. Eu corto lá. Não. E Golias, ele amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Rapaz. Ô, glória! Você já pensou no que vai fazer para assumir o controle da sua vida financeira de uma vez por todas? E como planejar o seu dinheiro para o futuro? Ainda não? Então eu indico um ótimo livro para você, o Vitória Financeira, Como Administrar as Suas Finanças de uma Maneira que Agrada a Deus. Esse livro foi escrito por mim para ajudar pessoas como você a enxergar as suas finanças como uma provisão divina e a ter bem-estar financeiro à luz da palavra de Deus. Nele, você vai aprender os fundamentos da mordomia cristã na área das finanças pessoais, que fala da excelência na administração dos recursos que o Senhor nos confiou, até a importância da contribuição para o reino de Deus e também para ajudar as pessoas que necessitam de ajuda. Além disso, você vai descobrir como os seus comportamentos com relação ao dinheiro, por exemplo, a forma como você ganha o dinheiro, a forma como você gasta, como você consome no dia a dia, se você economiza ou se você se endivida e como você investe. Ou seja, a forma como você toma as suas decisões financeiras tem pouco a ver com a sua inteligência e mais a ver com o seu comportamento. Em outras palavras, se você se rende ao prazer imediato de consumo ou se você pensa a longo prazo e nas recompensas de investir o dinheiro. E isso é um reflexo da sua história pessoal, do que você aprendeu lá atrás e das dificuldades que você enfrentou com relação ao dinheiro. O livro Vitória Financeira também traz dicas de organização financeira para você colocar em prática imediatamente, como a criação de um orçamento mensal, o controle das dívidas, a criação de uma reserva de emergência e também a montagem de uma carteira de investimentos. Tudo isso com uma linguagem simples e acessível, tanto para quem está começando agora ou para quem já começou a fazer os primeiros investimentos. Adquira hoje mesmo o seu exemplar do livro Vitória Financeira. Ele pode ser seu por apenas R$ 49,90. Tudo o que você tem que fazer é clicar no link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ao fazer isso, você vai ter a oportunidade de transformar a sua vida financeira e entender como você pode fazer o dinheiro trabalhar para você e não o contrário. Se você ainda está se perguntando se vale a pena adquirir o livro Vitória Financeira, eu quero te fazer uma proposta. E a proposta é a seguinte: se por algum motivo você não gostar do conteúdo do livro, nós vamos devolver o seu dinheiro. E a razão por que nós fazemos isso é para garantir a sua satisfação. Então não perca mais tempo. Faça como centenas de leitores que já adquiriram o livro e estão sendo ensinados a fazer o certo. Começando da base, do fundamento, que são os princípios bíblicos do dinheiro, até como organizar as finanças, fazer o dinheiro sobrar no final do mês e ainda aprender a investir com sabedoria. Assim você vai ter uma visão mais clara das suas finanças, enquanto você vai eliminando o estresse e toda a preocupação com relação ao dinheiro. E é por isso que você deve conhecer o livro Vitória Financeira. Clique no link aqui embaixo na descrição e invista no seu conhecimento e desenvolvimento, tanto pessoal quanto espiritual.